responda qual o chamado, o alerta e a convocação que a Escritura faz aos cristãos em relação à verdade. A gente já entendeu aí os conceitos. Joia. A gente já refletiu sobre a filosofia do assunto, né? Por que a pós-modernidade ela tem dificuldade de entender a verdade como algo absoluto. Mas aí qual é o alerta e a convocação que as Escrituras nos fazem a respeito da verdade, pastor? Muito por favor. bem. O chamado não poderia ser outro, a não ser andar na verdade, né? É o texto que a gente pegou no início, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então não tem como andar em outro lugar que não seja na verdade. E aí isso é importante, Wilbert, porque a gente vai entender o que é andar na verdade. Que é assim, tá bom, eu sou cristão. Isso é suficiente para andar na verdade? Isso é suficiente para estar santificado na verdade? Quais são as minhas ações? Então, a Escritura ela nos mostra que a verdade, como a gente estava falando antes, diferente de um conceito meramente metafísico, isso precisa ser praticado. Então, não é algo só de discurso. Não é só no púlpito, não é só na igreja. É prático, né? É prático, é dia a dia. Que é um perigo, né? A gente que vive aí a religião, porque a religião não é uma coisa ruim, não estou falando no sentido pejorativo. Sim. Se a gente não tomar cuidado, a gente vira teórico. Vira. E a teoria, sem a prática, segundo Jesus, é hipocrisia. Exato. Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Peraí, a verdade, então eu preciso entender bem esse conceito de verdade. Então a verdade, conforme a Escritura, ela não é um discurso retórico. Ela é um discurso de vida. É vida falando sobre verdade. Nos meus relacionamentos, na minha forma de lidar com a minha família, na minha forma de lidar com os irmãos da igreja, nos meus negócios. E essa é a diferença, Júnior, porque a verdade que o Evangelho apresenta, ela é uma verdade transformadora. Exatamente. Não é apenas um conceito filosófico. Exatamente. Não é um ponto de vista sobre o mundo. A verdade, ela é transformadora. Sim. Ela muda todas as áreas da nossa vida. Sim, exatamente isso. Então, esse é o chamado. Eu acredito que o alerta, ele tem muito a ver com assim, olha, cuidado com as verdades que estão sendo ditas por aí. E aí a pergunta é, será que as verdades que estão sendo ditas são de fato verdades? Acho que esse alerta é importante para nós. Porque tem coisa que parece muito bonitinho, né? Não, isso aqui é bonitinho. A gente está vivendo um momento do politicamente correto, né? Então, mas isso aqui também é verdade. Será que é verdade? E até por nós somos estimulados assim a permitir as muitas verdades à nossa volta por uma questão de paz coletiva. Coletiva. Né? Para manter a paz com todos, vamos dizer que tudo é verdade. Isso. Senão eu vou ter problema com meu vizinho, problema com meu colega de faculdade, meu colega de trabalho. Então, não. Olha, você tem a sua verdade, pode continuar acreditando. Essa verdade aí é abençoada por Deus, assim como a minha verdade é abençoada por Deus. E não é bem assim, né? E aí é o Kant de novo, né? Isso. É o Kant de novo que torna todos os conceitos líquidos, né? Então ele vai se adequando, né? Aí um exemplo bem legal para nós é o exemplo dos cristãos dos primeiros séculos, até o século IV, onde eles eram perseguidos. Por quê? Por causa da verdade. E é um exemplo fenomenal, né? Porque se a verdade fosse tão relativa assim, os discípulos não entregariam as próprias vidas pela verdade. Ninguém precisava morrer. Eles morriam, né? Eles eram mártires da verdade. Exato. Martirizados por causa da verdade. Né? Maravilhoso, maravilhoso.